Olá, tudo bem? Nessa aula veremos duas técnicas, uma técnica de olhos e uma técnica de pele. Na técnica de olhos veremos o Smoked Eyes dourado e na técnica de pele veremos a correção para peles morenas e negras de pessoas que têm manchas de espinha. Vamos lá? Então, antes de começar toda a maquiagem, a gente deve fazer uma breve análise a respeito do rosto da nossa cliente. No caso do rosto da modelo, a gente percebe que ela tem a testa com uma área mais larga, a base reta e a região do queixo mais fina. Isso é característica do tipo de rosto triângulo invertido. Para equilibrar esse rosto com contornos, nós devemos trabalhar mais a região da base da testa, bem rente ao cabelo, e criar uma leve profundidade nas maçãs do rosto para que essa parte do rosto não fique mais fina do que ela já é. Outra característica da nossa modelo é que ela tem a pele com algumas manchinhas, que são características de acne em pessoas que têm a pele com tonalidades mais morenas. Esse tipo de mancha fica com tom amarronzado e nós iremos disfarçar com corretivo. O tamanho dos olhos dela é um tamanho normal. Ela tem um bom espaço entre a base da sobrancelha e o côncavo, que é praticamente a mesma distância entre o côncavo e a pálpebra móvel. As peles morenas são peles muito sensíveis ao sol. Muitas pessoas, por ter essa tonalidade, acreditam que podem ficar mais tempo expostas. Mas em casos de tratamento, como foi o caso da modelo com ácidos, quando ela fica mais sensível por conta do tratamento, ela tem mais tendências a manchar. A pele da modelo é uma pele mista, com tendência à oleosidade mais na região T, que é a testa, nariz e queixo, e tendência a mais ressecamento nas zonas laterais. Então, para iniciar, iremos fazer uma limpeza. A limpeza nas peles mistas a oleosas são feitas primeiro com leite de limpeza, segundo, uma limpeza mais profunda com o tônico. Aplicamos o produto sempre de dentro para fora, espalhando em toda a região do rosto dela, com exceção dos olhos. Nesse caso, estamos fazendo apenas a remoção de oleosidade ou sujeira proveniente à poluição. A pele da modelo estava sem nenhum produto de maquiagem. Por isso, não utilizamos o demaquilante. Segundo passo é o tônico, utilizado apenas em peles mistas, oleosas ou acneicas. A aplicação do tônico deve ser feita em batidinhas bem leves, principalmente na região T. Após a aplicação do tônico, iremos para a aplicação do hidratante. O hidratante ideal para esse tipo de pele é um hidratante que é à base de água, ou seja, não oleoso. É o mesmo tipo que usaremos para peles oleosas e acneicas. A aplicação desse hidratante pode ser feita com um pincel Duo Fiber ou um pincel de base ou com os próprios dedos. Sempre de dentro para fora. É bom sempre lembrar que todas as peles devem ser hidratadas, pois a pele hidratada ela absorve melhor os produtos utilizados como bases e corretivos e evita o craquelamento desses produtos.
A região abaixo dos olhos é uma região em que a gente costuma aplicar bastante produto, então é bom caprichar na hidratação. O quarto passo é o primer. Para o tipo de pele dela, iremos utilizar um primer que é de efeito blur. Ele irá ajudar a disfarçar as manchinhas e fazer com que a base dure mais tempo na pele dela. Vou utilizar o mesmo pincel do hidratante. Todo primer que tem esse efeito de blur, ele vai dar uma disfarçada nas regiões em que o poro é mais dilatado, dando o efeito de pele mais fosca, ajudando com que as bases de efeito mate durem mais tempo. Após finalizar o processo de pré-maquiagem, que engloba limpeza, limpeza profunda com tônico, hidratação e primer, nós iremos iniciar os olhos. A primeira técnica que a gente faz é a correção de sobrancelhas. Sempre a gente iguala um lado com o outro, já que todas as pessoas têm uma sobrancelha diferente. Alguns casos elas são mais arqueadas, outros casos elas são mais curtas de um lado do que de outro. Então é importante observar para poder igualar os dois lados. Como a nossa modelo tem a pele morena e o cabelo escuro, iremos utilizar uma sombra com tonalidade acinzentada. Essa é uma sombra própria para a sobrancelha e ela é de efeito fosco. Primeiro nós penteamos os pelos para colocar ele na posição certa. Fazemos um traço na base do pelo e puxamos o produto para ir preenchendo dentro da sobrancelha dela. Muito importante fazer esse preenchimento sempre de baixo para cima, para evitar que ele acumule produto nesse início da sobrancelha, para não criar um efeito muito quadrado, deixando o desenho dela bem artificial. Então, a gente deixa livre uma área de 1 centímetro e faz um traço na parte de cima da sobrancelha. E vai passando o pincel para ir espalhando o produto para que ele fixe na pele. Como ela tem uma sobrancelha mais curta, a gente vai criar um alongamento para essa sobrancelha. Então, eu faço um desenho um pouco para fora de onde está o pelo dela. E vou preenchendo no meio dos fios. Um pouquinho. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Um traço na raiz do pelo, puxando para ir preenchendo entre o fio. Deixando o início da sobrancelha mais livre de produto. Fazemos um traço na base de cima, deixando 1 centímetro, puxando até o ponto alto da sobrancelha, que é o meio dela. Eu vou prolongar a sobrancelha da mesma forma que eu prolonguei no outro lado. Penteia para tirar o excesso de produto e deixar os pelos mais certinhos.
Quando a gente posiciona o pincel em pé, ele pega mais rente à pele. Quando a gente posiciona o pincel deitado, a gente espalha mais o produto entre os pelos. O segundo passo é escolher um corretivo cremoso que tenha uma tonalidade mais clara do que a tonalidade de pele dela. Com o pincel de corretivo, nós iremos reforçar o desenho da sobrancelha e aplicar o produto em toda a pálpebra móvel. Levanta bem a pálpebra móvel para conseguir pegar a base da sobrancelha, com um traço bem retinho. Nós vamos reforçando o desenho que foi feito anteriormente. Se tem algum pelinho fora do desenho, você pode passar o corretivo por cima e depois descendo para espalhar no restante da pálpebra. Esse corretivo vai funcionar como um primer que vai fixar os produtos, né, as sombras e os pigmentos que eu vou utilizar nessa técnica de olhos. Importante espalhar bem, fazer movimento de dentro para fora e de fora para dentro, para pegar bastante na raiz dos cílios. Agora a gente faz a mesma aplicação do outro lado, levantando bem a base do olho, um traço bem retinho. Aqui eu estou cobrindo os pelinhos que estão pequenos, estão fora do meu desenho. Depois já desço espalhando em toda a pálpebra. Movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Pegando em toda a pálpebra até a base da raiz dos cílios. Corrigi um lado que ficou um pouquinho mais grosso do que o outro. Tudo que é feito de um lado é feito do outro também, porque aí você consegue ir comparando a quantidade de produto e o desenho que está sendo feito. Para tirar o excesso de produto da pálpebra, a gente pega uma esponjinha, dá leves batidinhas, porque assim a gente evita que esse produto se acumule muito na pálpebra dela. Após ter feito esse processo, iremos iniciar as sombras. Para esse tipo de olhos, a gente sempre utiliza 2 tonalidades de marrons e uma tonalidade de preto. Como eu vou criar um degradê, eu preciso criar um degradê com tons claros, médios e escuro, que vai ser a minha tonalidade preta. Como a minha cliente ela tem uma pele mais morena, então eu vou utilizar esse tom inicial. Se ela fosse mais clara, eu utilizaria esse tom inicial. Com o pincelzinho de aplicar e esfumar, a gente pega uma quantidade boa. E iremos aplicar no ponto mais alto, onde está o ossinho dela. Então, primeiro eu aplico dando batidinhas, para o produto fixar no corretivo. Depois eu pego mais afastado e faço movimento circular e vou esfumando.
Quanto menos pressão eu coloco no pincel, ou seja, quanto mais eu pego na ponta do pincel, menos marcado fica o meu esfumado. E eu consigo criar mais camadas de degradê. Então, eu vou esfumando, trazendo sempre do canto externo para o canto interno, deixando menos quantidade de produto nessa parte interna. Esfumo até um pouquinho mais da metade do olho dela. Faço o mesmo processo no outro lado. Aplico dando batidinha para o produto fixar no corretivo. Pego mais afastado e vou esfumando do canto externo para o canto interno. Até um pouco mais da metade dos olhos dela. Sempre aplicando de fora para dentro. Porque onde a gente quer mais intensidade é na parte externa. Esse é o segredo do Smoked Eyes. Ficar sempre com o esfumado externo mais escuro do que a parte interna dos olhos. Vou voltar com um pouquinho mais dessa tonalidade para dar mais intensidade na cor, tanto de um lado quanto do outro. Deixando sempre uma área limpa, sem produto nenhum, abaixo da sobrancelha, onde a gente vai iluminar. Com outro pincel de esfumar, eu vou utilizar o tom de marrom mais escuro e vou aplicar abaixo do meu primeiro tom. Da mesma forma, primeiro dando batidinhas, depois esfumando com movimentos circulares. Dessa forma, eu consigo misturar as duas cores sem perder a primeira tonalidade. Levanta bem a pálpebra para que você consiga enxergar o côncavo dela. Repito o mesmo processo do outro lado, dando batidinhas, esfumando com movimentos circulares. Toda vez que a gente aplica uma tonalidade mais escura, a gente perde um pouco da intensidade do tom anterior. Então, o ideal é esfumar e voltar com um pouquinho do tom anterior. Pego outro pincel e vou esfumando somente na borda, ou seja, no encontro entre os dois. Bem de leve, pegando na pontinha do pincel, sem colocar pressão no olho. Vai esfumando, fazendo movimento circular. Agora eu vou aplicar o preto, com um pincel de esfumar menor do que os que eu usei anteriormente. Para a aplicação do preto, a gente deve tomar muito cuidado, porque ele é um tom que ele cresce em cima dos outros tons. Então, a gente deve aplicar sempre mais embaixo
dando batidinhas para ele fixar bem. E ir subindo e esfumando aos poucos. Para que eu não perca nenhum dos tons que eu coloquei anteriormente. Então, dando batidinha para ele fixar e subindo com movimentos bem leves. Faço a mesma coisa do outro lado. Dou batidinhas para ele fixar bastante. E vou subindo bem de leve. O preto ele vai pegar mais na diagonal dos olhos dela. Então, a gente pode observar que ele fica mais na base dos olhos do que na marcação de côncavo. Se eu faço esse movimento, eu levo muito preto para cima do meu marrom escuro. Então, toda vez que a gente coloca uma tonalidade mais escura, a gente volta com a tonalidade anterior para esfumar e tirar a marcação das bordas. Então, esse é o meu pincel, com aquele tom marrom mais escuro, que seria o tom intermediário utilizado nessa maquiagem. Então, esfumando bem de leve, com aquela tonalidade de marrom escuro, eu vou dando apenas batidinhas nas bordinhas entre o marrom e o preto. Então, da mesma forma, eu faço do outro lado, dando batidinhas entre o marrom e o preto, para que eles se misturem e esfumem ao mesmo tempo. Com o primeiro pincel e a tonalidade mais clara, a gente vai criar agora um degradê que vem do canto interno para o canto externo. Então, eu vou criar um degradê no meio da pálpebra móvel dela. Porque o tom que vai vir no início, que é o tom dourado, ele precisa chegar até o preto sem criar muito contraste. Então, esse tom mais claro vai criar um degradê entre o dourado e o preto. Eu vou esfumando apenas dando batidinhas. Faço a mesma coisa do outro lado, criando um degradê para o dourado e para o preto. Então, com esse tom intermediário, a gente vai dando só batidinhas. E evitando que esse olho fique marcado. Volto com o pincel do preto. Dou mais batidinhas. Só para mesclar as duas cores. Com um pincel de aplicar a sombra, eu vou utilizar uma sombra em pigmento, que vai ser o meu iluminador. Ela é bem clarinha, mas o fundo dela é dourado, ideal para peles morenas e negras. Eu vou aplicar do ponto alto da minha sobrancelha até o final do olho, dando batidinhas para o produto fixar. Como ele é em forma de pigmento,
ou seja, uma sombra em pó, esses pozinhos vão caindo na maquiagem. E você pode pegar uma vassourinha só para tirar o excesso. Faço a mesma aplicação do outro lado, do ponto alto da sobrancelha, na base da raiz até o finalzinho dela. Quando a gente deixa essa área do início da sobrancelha mais livre, a maquiagem fica bem mais natural e menos marcada. Ou seja, para esse tipo de técnica, onde o ponto forte é o smoked, ou seja, o esfumado entre os tons escuros e marrons, o ideal é que ela fique mais limpa no canto interno. Com um pincelzinho do tom mais claro, sem nenhum tipo de sombra, eu vou esfumando, dando batidinhas, só para tirar a marca entre o tom mais claro e o iluminador. Com outro pincel de aplicar sombra, eu vou utilizar o meu pigmento dourado. E como eu deixei essa área livre com corretivo, eu vou fixar nessa região. Caso na hora de esfumar você tenha coberto essa área de corretivo com o tom mais claro de marrom, você pode voltar com um pouquinho de corretivo nessa área para poder fixar o pigmento. Então, só dando batidinhas, ele vai fixando na pálpebra dela. No encontro entre o marrom claro e o dourado, eu vou dando leves batidas só com o restinho que está no pincel, para evitar que ele fique marcado. Concentro mais no canto interno, vou dando leves batidas em cima do marrom claro. Quando a gente trabalha com pigmento, o ideal é fazer essa parte de degradê da pálpebra antes de aplicar o pigmento. Porque se você precisar esfumar o pigmento, ele vai cobrir toda a sua sombra e vai criar partículas de brilho em cima das sombras que são mates, ou seja, são opacas. Então, o ideal é deixar ele bem esfumadinho e depois apenas aplicar dando leves batidinhas. Para intensificar ainda mais esse brilho dourado, eu vou utilizar um glitter, que eu vou aplicar só no canto interno, por cima desse pigmento que eu utilizei. A intenção é só dar um leve brilho a mais. Com lencinho umedecido de bebê, eu vou fazer a limpeza desse produto que caiu na região de baixo dos olhos dela, para evitar que caia pigmento dentro dos olhos dela quando a gente estiver trabalhando nessa região inferior.
Para finalizar, eu vou fazer um delineado. Como os olhos dela não são os olhos muito grandes, eu vou fazer um delineado que ele começa bem fininho no início, no canto interno, e ele vai engrossando ao longo dos olhos. Como a gente está fazendo um smoke que ele termina com um fundo bem pretinho, eu não tenho a necessidade de puxar esse gatinho. Eu posso terminar ele bem rente ao final dos cílios dela. Coloco o produto no meu dorso, esse é um delineador em gel. Giro o pincel para que ele pegue em todas as cerdas do meu pincel e junte as cerdas para que fique mais fácil a aplicação. Levanto um pouco a base da sobrancelha e vou fazendo um traço de fora para dentro. Então, um final mais grosso. Um canto interno de dentro para fora, com acabamento mais fino. Com isso, eu ganho profundidade no canto externo dos olhos dela. Para o acabamento do final dos olhos ficar melhor, eu volto com meu pincel de esfumar, um pouco de sombra preta e dou uma leve esfumadinha nesse delineador. Dando mais intensidade para esse cantinho externo preto. Fazer a mesma coisa do outro lado. Canto interno bem fininho. Os olhos dela eu nem cheguei muito próximo ao início dos olhos, na parte interna. Engrossando do meio para o final. No final desse delineado, ele praticamente some no meu preto. Com um pincelzinho de esfumar, eu dou uma leve batidinha para eles misturarem. Vamos para a aplicação dos cílios. Ela já tem uns cílios que ele tem um comprimento bom, mas eu vou dar um pouquinho mais de comprimento e volume para ela. Esse é um cílio de pelo natural, então a base dele é bem fininha, quase imperceptível. Quanto mais natural os cílios, mais conforto a nossa cliente ela vai ter. Então, primeiro, a gente precisa tirar os cílios e medir com o tamanho dos olhos dela. No caso desse modelo que eu escolhi, ele deu certinho. Então, vou apenas retirar o excesso de cola que tem nele, aplicar a cola no dorso da minha mão. Com uma pinça ou o próprio dedo. Caprichando bastante na quantidade de cola nas partes externas. Espera secar em torno de 10 a 15 segundos. Para então colocar os cílios nos olhos da cliente. Depois dessa cola já está quase seca, eu vou centralizar, colocando os cílios para cima,
fixo o meio dele, depois eu prendo as laterais. Primeiro o canto externo, depois o canto interno. Com a outra lado da pinça, eu dou uma leve pressionada para ter certeza que esses cílios encaixou bem entre o pelo e a pele dela. Se você colar os cílios muito acima do pelo, quando a cliente abrir os olhos, você vai perceber um vão entre eles. Então, o ideal é que ele fique bem rente ao pelo. Vamos colar os segundos cílios. Então, eu faço a mesma coisa, passo a colinha em toda a base dos cílios, caprichando bem nas laterais. Espero secar durante 10 a 15 segundos. Centralizo os cílios em pé, para que ele pegue bem rente ao pelo dela. Fixo o meio, depois eu empurro as laterais. A outra base da pinça, a gente empurra para ter certeza que ele fixou bem. Quando essa colinha começa a secar, ela vai ficando quase que imperceptível. Mas para fazer um melhor acabamento, a gente utiliza um delineador líquido e passa bem na raizinha, onde eu percebo que essa cola está um pouquinho visível ainda. Se cai alguma gotinha fora da base dos cílios, que esteja no pelo dos cílios, você pode passar também o delineador em cima, que ele vai cobrir e deixar tudo pretinho. Depois de aplicado os cílios, a gente vai utilizar uma máscara para unir os cílios dela com os cílios postiços. A melhor forma de aplicar é com o olho dela semi-aberto. Então, você coloca o dedo para evitar de que a máscara pegue na sombra e passa bem rente ao pelo, unindo os dois. A mesma coisa do outro lado. Antes de finalizar os olhos, a gente vai fazer a pele. Eu vou utilizar aquele mesmo corretivo que eu passei na pálpebra dela para camuflar e iluminar as olheiras. Como a olheira da modelo é bem suave, então não existe a necessidade da gente utilizar um corretivo colorido. Vou espalhando apenas dando batidinhas para evitar que eu passe e tire o produto. E eu trago até um pouquinho abaixo da região da olheira. Um pouquinho para cima. Passo rente aos olhos dela, também dando batidinhas. Faço a mesma coisa do outro lado. A região da olheira é essa região que fica um pouquinho mais marcada. Então, eu passo o corretivo trazendo um pouco abaixo dessa região, dando batidinhas.
ficando rente aos cílios, e trazendo mais para fora. Você precisa enxergar o produto que está sendo aplicado para perceber que ele vai sumindo, iluminando essa região dos olhos. Para cobrir essas manchinhas que ela tem no rosto, eu vou usar uma tonalidade mais próxima da tonalidade de pele dela. E eu vou aplicar só em cima das manchinhas. A tonalidade desse corretivo é com um fundo mais alaranjado, para neutralizar esse tom amarronzado das manchas dela. Geralmente, pessoas que têm a tonalidade de pele morenas a negras têm a região do buço um pouquinho mais escura do que o restante do rosto. Então, vou utilizar o mesmo corretivo para neutralizar essa área mais escura. Então, aplicando, dando batidinhas. E aproveito para passar na região do nariz. Depois de ter feito essa aplicação, vou pegar uma esponjinha e dar leves batidinhas só para tirar um pouco do excesso desse corretivo que eu apliquei. Mas é para tirar só um pouquinho do excesso. Eu preciso ainda enxergar esse corretivo tampando as marquinhas. De forma bem suave. Só para evitar que o produto fique muito acumulado. E dessa forma vai ficar mais fácil dele mesclar com a base. Agora a gente vai para a aplicação da base. Então, para saber a cor correta da minha cliente, eu pego um pouco de produto e aplico na lateral do rosto dela. Quando eu aplico esse produto, eu preciso perceber se ele vai sumir, ficar da tonalidade de pele dela e comparar com pescoço e colo. Então, vocês observam que a cor ficou bem uniforme. Em seguida, eu vou fazer a aplicação. Então, coloco uma quantidade na minha plaquinha, com o pincel língua de gato e uma esponjinha, eu vou fazer a aplicação por etapas. Então, eu devo aplicar o produto para fazer uma cobertura boa, para tampar todas as manchinhas e deixar a pele bem perfeita, aplicando aos poucos e deixando uma certa quantidade de produto antes de ir batendo com a esponjinha, tirando o excesso e fazendo essa base assentar na pele dela. No início vai parecer muito produto, mas a pele mista, oleosa e acneica é uma pele que aceita bem essas coberturas mais pesadas. Porque como ela tem o poro mais dilatado, o produto ele é absorvido com maior facilidade pela pele. Então, só dando batidinha com o pincel, aplicando em toda a área
desse lado. Com um produto quase seco, eu vou com a esponja, dando leves batidinhas, bem suave. Se a gente esfrega a esponja no rosto, a gente vai tirar todos os produtos que foram colocados anteriormente, como corretivo e a própria base. Como eu quero uma cobertura que tampe todas as manchas, então eu tenho que trabalhar bem suavemente. Faço a mesma aplicação do outro lado do rosto, dando batidinhas com o pincel e aplicando produto em toda a área. Todas as bases que têm cobertura mate, elas secam mais rápido do que as bases de cobertura luminosa. Por isso, a gente deve fazer a aplicação sempre por etapas. Então, começo de um lado do rosto, faço a aplicação, depois dou batidinhas com a esponja, depois eu passo para o outro lado. Bem. Na região do cabelo, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar excesso de produto e sujar o cabelo da cliente. A gente dá uma leve batidinha, arrastando para essa área do cabelo. Vou dando bastante batidinha para o produto ir fixando, tirando o excesso e dando esse acabamento mais uniforme. Agora na testa, tomando cuidado para não passar produto na sobrancelha, então a gente vem com o pincel bem em pé. E tomando cuidado também para não sujar o cabelo da cliente. A gente passa bem nesse cantinho interno, onde não tem sombra. Vamos dando batidinhas depois da aplicação. Chegando perto do cabelo, a gente dá uma leve arrastada. Nas regiões menores, eu posso utilizar uma esponjinha queijinho ou esponja em formato triangular para conseguir alcançar melhor nessa região dos olhos.
Com o pincel Duo Fiber e mais um restinho de base, eu vou fazer esse acabamento do queixo, fazendo a união com o pescoço e parte do colo dela. Para essa aplicação, a gente pode deslizar o pincel na pele da cliente. Após fazer a cobertura das manchas com corretivo da olheira e fazer a cobertura de base, a gente vai para o passo da iluminação. Para isso, eu vou utilizar um corretivo líquido. Esse corretivo tem uma tonalidade um tom mais claro do que a base que a gente utilizou. Eu vou aplicar em forma de triângulo na região abaixo dos olhos dela, até a altura do nariz, e dando batidinhas para ele preencher toda a área. Com a esponja triangular, a gente dá leves batidinhas para tirar o excesso do produto. Após iluminar esse lado, eu já vou selar com pó translúcido, tonalidade banana, para evitar que quando ela abra e feche os olhos, acumule produto. Então, com uma quantidade generosa no pincel, eu aplico dando batidinhas. Depois espalho, arrastando o pincel. Volto com a aplicação do corretivo líquido, que está fazendo um papel de iluminador, porque ele tem uma tonalidade mais clara do que a tonalidade da base que a gente utilizou. Eu faço um triângulo até a altura do nariz, depois preencho, dando batidinhas. Até rente aos cílios dela. Com uma esponja triangular, a gente dá batidinhas para tirar a marcação das bordas e o excesso de produto. Eu venho com pó translúcido e selo essa área também. Isso vai evitar que quando eu fizer o acabamento dos olhos dela na região inferior e linha d'água, caia produto e grude nessa área. E vai evitar também que a pele dela, ao tirar fotos, fique branca ou acinzentada. Por isso que a gente utiliza esse pó amarelado. Ele é ideal para peles negras e morenas. Vou aproveitar o restinho desse produto e vou fazer uma iluminação no centro do nariz dela. E na área do buço. Então, iluminar, dando batidinhas também, somente na região do buço. Com a esponjinha, a gente dá batidinhas, tira o excesso do produto.
e selo com pó banana. Como a gente analisou no início do vídeo o tipo de rosto que ela tem, a gente vai utilizar o contorno escuro para dar mais profundidade para o rosto dela. Então, eu vou fazer um contorno na base da testa dela, bem rente à raiz do cabelo. Esse é um tom mais escuro do que a tonalidade de pele dela. E eu tô aplicando com o Duo Fiber. Eu já aplico e esfumo, deixando ele bem rente ao cabelo dela. Como ela já tem o nariz bem fininho, eu vou fazer apenas a iluminação. E essa região dela também já é bem marcada. Como a gente disse, ela tem a base da testa mais larga e essa região mais fina. Então, eu não vou afinar mais o rosto dela para não criar uma desproporção. Vou aplicar primeiro um iluminador com fundo dourado no centro do nariz para iluminar. No arco do cupido, para destacar os lábios. No centro do queixo. E no ponto mais alto do rosto dela. Então, sempre dando batidinhas e depois fazendo um movimento circular para esfumar. Esse iluminador, ele vai até o centro dos olhos dela. Abre os olhos. Então, esfuma bem, porque depois a gente vai misturar ele com o blush. Para as tonalidades de pele morena e negra, o ideal é utilizar blushes que sejam nas tonalidades bronze ou as tonalidades mais arroxeadas, vinho, coral. Esse é um bronze puxado para o coral. E eu vou aplicar bem no alto da maçã do rosto dela, até 2 dedos antes de chegar no nariz. Fazendo esse movimento mais circular para que ele misture com o iluminador que eu apliquei anteriormente. Sempre trazendo para a raiz do cabelo. Um movimento circular e vai misturando, evitando que ele aproxime até 2 dedos. Para finalizar os olhos, a gente vai utilizar primeiro o lápis preto, que eu vou passar na linha d'água dela. Eu gosto de usar um cotonete que ajuda a puxar para evitar que a gente coloque o dedo nos olhos da cliente. E agora eu vou passar na base dos cílios dela, saindo para fora mesmo do olho, juntando as laterais, para depois eu esfumar e criar um efeito de um olhar mais dramático. Vai ficar esse aspecto borrado mesmo, porque agora a gente vai utilizar
um pincel de topo reto e firme. Primeiro eu vou usar aquela tonalidade mais clara de marrom, que eu esfumei nos olhos dela. Passando na beiradinha desse lápis. Tenta encaixar o pincel abaixo dos cílios para evitar que caia produto dentro dos olhos na hora de esfumar. Agora eu vou utilizar o marrom mais escuro e vou passar bem em cima do lápis preto, fazendo um pouquinho de pressão. Com o mesmo pincel, eu tiro o excesso dos produtos que eu utilizei. Pego uma sombrinha preta e reforço a raiz dos cílios, para criar o mesmo degradê que eu criei na parte superior dos olhos. Isso dá uma sensação de amplitude para o olhar dela. Com excesso de produto que caiu, eu pego uma vassourinha ou pincel leque e só passo. Como eu já selei essa área, não acumula nenhum produto ali. Para finalizar, eu escolhi um batom que vai harmonizar com as tonalidades escolhidas na maquiagem. É um batom que tem um fundo também dourado, mas é um dourado mais bronzeado, um pouquinho mais escuro do que a tonalidade de dourado que a gente utilizou na sombra. Essas tonalidades casam muito bem para peles morenas e negras. Como esse olho é um olho clássico, eu também poderia escolher outras cores, como vermelho, vinho ou até mesmo um nude. Mas esse é um batom de efeito metalizado e líquido que eu vou ensinar vocês a aplicar. Como eu vou utilizar um pincel de batom, eu vou colocar uma quantidade generosa de produto na minha paleta, para evitar de colocar esse pincel na boca da cliente, por questões higiênicas e para ficar com o desenho mais bem feitinho. Com o pincel de aplicar batom, eu vou fazer primeiro o contorno dos lábios dela. E depois eu vou preenchendo o centro dos lábios. Respeitando o limite dos lábios dela.
Agora preenchendo a parte inferior da boca. Eu faço com a pontinha do pincel, preencho o contorno. Como esse tipo de batom é bem sequinho, a gente deve espalhar bem rápido. E para dar um acabamento, eu vou passar um pouquinho de gloss. Também tem essa tonalidade mais dourada. Somente na parte central dos lábios. Dando uma leve batidinha. O gloss a gente sempre deposita produto só na região central. Porque se a gente aplica nas laterais da boca, ele pode escorrer. Mesmo a pele da nossa modelo sendo uma pele mista, com tendência a ficar oleosa, eu concentrei mais o pó na região abaixo dos olhos e no buço, pois a base que eu escolhi utilizar nela já tem um acabamento bem mate, então a gente observa que a pele dela fica bem sequinha e vai segurar da mesma forma. Para finalizar, eu vou borrifar um pouquinho de água termal, que vai fazer o papel de fixador de maquiagem. Vai devolver também uma luminosidade para a pele dela, dando um visto natural. Na hora de aplicar, a gente protege o cabelo da cliente. E esguincha a mais ou menos 15 centímetros. E espero que o produto seque completamente. Esse tipo de maquiagem preto com dourado é uma maquiagem bem clássica. Vai bem para várias ocasiões e para vários tipos de pessoas. Ela dá tanto para pessoas de peles morenas e negras, quanto pessoas de peles claras que tenham esse fundo quente, um pouquinho mais amarelado. É excelente para ocasiões como formaturas, casamentos, debutantes, dá um ar clássico e combina com várias tonalidades de roupa, como coral, nudes, rosados, vermelhos, verdes, azuis. Então é um olho bem versátil, que dá para várias ocasiões. Além disso, é uma técnica que pode ser feita tanto em pessoas que têm olhos pequenos, quanto pessoas que têm olhos grandes. E mulheres de idade até 50, 60 anos, dependendo da pálpebra. Pois se a pálpebra estiver muito madura, ela vai acumular pigmento nas regiões em que ela está mais enrugada. Com isso, a gente finaliza a maquiagem de hoje e te aguardo na próxima aula.